Tá, pessoal, aqui é o Teacher Anthony. Gravei esse vídeo para falar para você como que funciona o meu curso, qual tipo de metodologia que eu utilizo, mas um detalhe que eu quero frisar aqui, as aulas são ao vivo, tá? Eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou ministrar aula para você, tá? Mas nesse vídeo eu vou explicar algumas coisas, como que funcionam as minhas aulas. Deixa eu compartilhar a tela do meu computador aqui. Vamos lá. Então, como é que funcionam as aulas? As aulas elas são 100% ao vivo, tá? Ou seja, eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou ministrar a aula para você. Você não vai assistir uma aula gravada, a aula são em turma, tá? Mesmo 3 pessoas, turmas reduzidas, no máximo 6 pessoas, mas eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui do Zoom e eu vou ministrar a aula para você, tá? Então, para quem que é esse curso? Esse curso é para quem? Para quem não sabe nada de inglês, absolutamente nada, nunca estudou inglês da vida, ou estudou aquele inglês bem de colégio, sabe? Ou nunca estudou e tem desejo em aprender, tá? Ou para alguém que deseja aprender o inglês para viagens, ou seja para o trabalho, para você alavancar a tua carreira, tá? Vamos para a nossa metodologia, tá? Qual que é o foco do curso? O foco do curso ele é voltado para a conversação, ou seja, a gente vai trabalhar para que você consiga falar inglês, para que você consiga se expressar em inglês, tá? Além disso, você vai ter um plano de estudo. Porque é o seguinte, galera, você vai estudar 2 vezes por semana, 1 hora cada aula, certo? Isso você vai aprender, mas para que você venha aprender mais rápido, é necessário você ter um plano de estudo guiado, porque assim, informação você tem um monte na internet, mas eu vou te guiar, tá? Eu vou te guiar nessa jornada do inglês, tá? Eu vou te fornecer todo o conteúdo que você precisa fazer para que você venha avançar mais rápido. Seu único trabalho vai ser executar isso fora das aulas, tá? O material que a gente vai utilizar é um material desenvolvido por nativos, não fui eu que desenvolvi o material, vou até mostrar aqui para vocês, eu utilizo esse material aqui, ó, o Total English. Vou subir a tela aqui, ó. Então, assim, a gente utiliza esse material aqui, Total English, feito por nativos, tá? Eu vou compartilhar a tela do computador quando a gente for utilizar algum tipo de material, então você não vai ter custo com material, você economiza por esse lado, tá? Você vai ter uma plataforma de áudios para que você venha conseguir treinar a sua audição, treinar a sua compreensão em inglês, tá? E o grupo do Telegram. O que é importante? Porque, assim, uma das maiores dificuldades que algumas pessoas podem ter no aprendizado do inglês é encontrar pessoas para treinar. Então, eu vou criar esse grupo no Telegram para que as pessoas possam se conhecer, os alunos venham se conhecer, interagir um com o outro e acabar fazendo novas amizades e treinar o seu inglês, tá? Vamos fechar aqui. Bom, aulas na prática, né? Vocês vão ver o seguinte, pessoal, as minhas aulas são muito objetivas, tá? Eu costumo ser bem claro, bem direto nas minhas aulas. Por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Você vai aprender o alfabeto. Você fala, pô, teacher, por que eu vou aprender o alfabeto? Muitas pessoas chegam precisando do alfabeto e a gente fala, por que você precisa do alfabeto? Vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, você tem uma ligação com uma pessoa, e aí você está passando o seu e-mail para essa pessoa, e a pessoa está lá anotando, e você pede para que essa pessoa venha confirmar o seu e-mail. Ó, confirma para mim, por favor. Soleta para mim, por favor. E aí, se você não sabe o alfabeto, você não vai conseguir soletrar, tá? Vou dar um caso bem assim, esporádico. Você foi para Disney, tu ganhou dinheiro, tá falando inglês, foi para Disney, e aí você não lembra onde você deixou seu carro. Você vai precisar falar a placa, você vai precisar soletrar aquela placa para alguém te ajudar a encontrar aquele carro, tá? Ou, por exemplo, você fez uma ligação, tá? E aí você quer confirmar uma reserva, ou você quer, por exemplo, você está morando fora do Brasil, você quer passar algum tipo de informação, você tem um nome super complexo, então ninguém entende como que escreve o teu sobrenome ou o teu nome, porque assim, o nome que é comum no Brasil não é comum fora do Brasil e vice-versa. Então, assim, você tem um sobrenome muito complexo, aí a pessoa fala, ó, soleta para mim, por favor, para que eu consiga encontrar aqui no sistema. Então, fora isso, você não precisa alfabetar mais nada. Por quê? Porque o inglês é um idioma semifonético. Isso quer dizer, a maneira que eu escrevo não é a maneira que eu falo, não é igual ao português. É diferente, tá? Uma outra coisa, e você já deve ter visto, ou cansado de ver, que é o verbo to be, né? Pô, teacher, vou ter que ver o verbo to be. Sim, você vai precisar ver ele, mas eu vou te ensinar como você usa ele na prática, na fala. Porque geralmente eu pergunto para as pessoas: olha, me fala para que serve o verbo to be na prática. Quando eu tenho que falar com alguém, quando que eu utilizo o verbo to be? Me fala.
Aí você fala, não sei, alguns, um ou outro pode até saber, mas a sua grande maioria não sabe, tá? Quando você vai utilizar em situações específicas, né? Então, por exemplo, eu vou te ensinar aqui a questão do verbo to be, mas eu vou te falar, olha, você vai estudar isso aqui porque você vai precisar de uma situação A, B, C. Por exemplo, o verbo to be, para que ele serve? Para mim falar aonde eu estou, falar quem eu sou, por exemplo, que tipo de profissão que eu tenho. Você pode fazer uma crítica, você pode fazer, por exemplo, um elogio. Vou te dar um exemplo. É bem simples, tá? Aqui, ó. She is beautiful. A maioria das pessoas, né, tem a mania de falar she is. Mas deixa eu te contar um segredinho. Que até eu estou um pouco chato com a pronúncia, mas depende de vocês. Para quando vocês forem para fora do Brasil, vocês pronunciarem alguma coisa, o nativo ficar, como? O que você está falando? Ou quando eles pronunciarem alguma coisa, você não entender. Se ele escrever, você pode até entender, mas se ele falar, você não vai entender, porque você acha que é uma palavra completamente diferente. Por exemplo, essa aqui é a questão do verbo to be, né? Muita gente fala it is. Mas se eu te falar que a pronúncia não é it is. Ó, no inglês, segredinho, hein? Ó, macete. Seguinte, ó, o inglês, você vai trocar o i pelo e. Então vai ficar it is. It is. Tá? It is, trocando o i pelo e. E o e pelo i é o contrário. Então, por exemplo, evening. Evening. It is. Tá? Tem algumas outras palavras que o pessoal pronuncia muito errado. A palavra amor, por exemplo. Qual que é a pronúncia da palavra amor? Muita gente fala love, love. Só que se eu te falar que a pronúncia não é love, a pronúncia é love, love, love. Por quê? Por que é love? Porque na maioria dos casos, você vai ter que trocar o o pelo a. Vou te dar mais um exemplo. Olha aqui, ó. A cidade de Londres. Muitas pessoas podem falar London, London, mas não é London. Eu tenho que trocar aqui, ó, o o pelo a. London, London, London. Tá vendo? Os dois o pelo a. London, tá? Tem mais algumas palavrinhas que o brasileiro costuma pronunciar errado. Que é, por exemplo, o número 2. O número 2 muita gente fala two, two, one, two. E aí vai, sucessivamente, tá? Mas o número 2, a pronúncia não é two. É parecido, mas não é two. Porque chew é mastigar, tá? É o verbo mastigar. Então, qual que é a pronúncia correta? To. Ó, chew, to. É parecido, é seco o som, tá vendo? To, to, tá? Para quem já assistiu, por exemplo, O Homem de Ferro, você tem aqui a pronúncia aqui, ó. Não tem de falar Iron, né? Iron, Iron Man, Iron Man. Só que a pronúncia não é Iron, a pronúncia é Iron. Iron Man. Iron. Iron Man. Iron Man. Tá vendo? Então, assim, tem bastante detalhezinhos que fazem toda a diferença. E mesmo eu te falei do it is. Talvez, a princípio, você não reconheça, mas a pessoa fala it is. O que a pessoa está falando? Você vai entender por dedução, talvez. Não porque você realmente compreendeu o que o nativo está falando, porque você aprendeu it is. Então, o que o objetivo é o seguinte: te ensinar a falar o mais próximo possível de um nativo. Para que, por exemplo, quando você for para os Estados Unidos, em qualquer lugar que você for, você não passar por esse tipo de dificuldade, tá? Vou dar um outro exemplo. Lá, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Muita gente poderia falar, yes, I like chocolate. Mas pensa comigo, vamos fazer isso aqui só para você entender o que eu quero te dizer. Tá errado? Não, não tá. Quando tá errado, eu falo, olha, não pode. Mas, assim, gramaticalmente, tá correto, só que não é muito comum, sabe? Ó, vou traduzir para você entender o que eu quero dizer. Você gosta de chocolate? Aí a pessoa responde, sim, eu gosto de chocolate. Você fala desse jeito? Acredito que não. Pensa no português aí, você fala dessa forma? Não, você não fala, é direto, tá? Então, como que eu responderia esse tipo de pergunta? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Teacher, posso parar só no yes? Não. Posso parar só no no? Também não. Dá para entender? Dá para entender se você fala só yes ou no. Porém, gente, já que vocês pretendem fazer aula, vamos aprender da maneira correta, falar da maneira
correta, a maneira que seja, não seja uma maneira rude, que seja o mais próximo possível do que o nativo está falando, tá? Como que ele responderia a sua pergunta, tá? Uma maneira educada, para que você consiga desenvolver um diálogo com a pessoa, tá? Então, yes, I do. No, I don't, tá? E hoje tá até um macete, ó. Imagina que, por exemplo, do you drink soda? Repete comigo, ó. Do you drink soda? Então, você que toma refrigerante, soda é refrigerante. Yes, I do. A resposta é não. No, I don't. Tá vendo como é simples? Yes, I do. No, I don't. Não tem muito o que pensar, tá? Você não precisa falar, yes, I drink soda. Yes, I drink soda. Ah, dá para entender, mas ninguém fala dessa forma. A pessoa vai olhar para você e falar assim, ué, por que fala? Você não fala meio estranho? Você for um nativo, no caso. Porque você não precisa repetir a pergunta inteira. Direto, tá? Então, yes, I do. No, I don't. Tá? Então, é o seguinte. Vocês vão perceber o seguinte, que eu sempre vou ser bem prático, bem objetivo nas minhas aulas. Eu vou falar, olha, você está fazendo isso aqui por causa que você vai precisar na situação A, B e C, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou te explicar, afinal, como que você vai falar algo que você não sabe ainda. Então, eu vou te explicar, eu vou te ensinar alguns vocabulários, e aí depois a gente pode até fazer um exercício ou outro para saber se você realmente compreendeu, e vamos partir para a fala, que é o que interessa, que você precisa se comunicar, tá? Valeu, pessoal. Te espero nas minhas aulas. Valeu, Pincel.